Olá, eu sou o enfermeiro Gustavo e nós vamos abordar aqui um tema muito importante, que é o atendimento pré-hospitalar à vítima de queimadura. Infelizmente, esse tema ficou fora das nossas recertificações e a gente preferiu gravar essas aulas e disponibilizar essas aulas para vocês, uma vez que esse tema é muito importante para a gente. Então, nessa aula 1, nós vamos abordar temas como conceito, epidemiologia, o que é a lesão térmica, as medidas iniciais e uma avaliação sobre a profundidade da extensão dessas queimaduras. Falando do conceito, queimaduras são lesões dos tecidos orgânicos que podem ser de origem térmica, química, podem ser oriundas de radiações, elétricas e congeladuras. Também temos as queimaduras provocadas pelo frio extremo, né? As principais causas de queimadura são contato com a chama diretamente, escaldamento, contato com superfície aquecida, exposição à fumaça e também em relação às queimaduras elétricas, a corrente elétrica. Um pouco sobre a epidemiologia. No mundo, 130 mil pessoas morrem de queimadura anualmente, 11 milhões de pessoas em todo o mundo sofreram queimaduras com necessidade de assistência médica, tá? No Brasil, nós temos os dados de 2 milhões de acidentes por queimaduras a cada ano, 100 mil atendimentos hospitalares, 2.500 óbitos em função das lesões e um gasto aí em torno de 55 milhões ano para o tratamento desses pacientes. Conceituando lesão térmica, a gente pode dizer que a lesão térmica é oriunda de uma transferência aguda de calor. Bom, a gente tem que lembrar que isso vai provocar perda substancial da camada da pele, ou seja, nós vamos ter um dano à nossa capacidade de regulação térmica e também à proteção que nós temos contra o meio externo. Então a gente tem que considerar que essa lesão térmica vai provocar dano à barreira contra infecções, perda de capacidade de regulação da temperatura corporal, ou seja, um paciente com uma queimadura extensa é um paciente que estará sujeito a um quadro de hipotermia, e também em relação ao edema generalizado provocado pela lesão térmica, nós temos que considerar também que é uma transferência de líquido do meio intravascular para o extravascular, resultante desse edema exacerbado provocado pela lesão térmica, pela queimadura, tá? Essa translocação de líquido do meio intravascular para o extravascular vai provocar várias situações em relação à circulação sistêmica, redução do aporte da perfusão de órgãos-alvo e depressão da função cardiovascular. A gente vai abordar melhor esse tema em relação à nossa aula de reposição volêmica nesses quadros, tá? Então, exemplificando aqui, a gente coloca aqui a questão da perda da camada de pele, da hipotermia, do volume e da redução do débito cardíaco, que é uma consequência aí dessa lesão térmica, uma consequência sistêmica. Sobre a lesão, a gente tem algumas características dessa lesão térmica. Então, imediatamente você tem o surgimento de uma lesão, uma necrose tecidual no centro da lesão, com um dano menor em direção à periferia. Com relação a isso, nós temos diretamente na região que esteve em contato com a superfície aquecida, por exemplo, nós temos a zona de coagulação, ou seja, uma zona de necrose, onde nós temos pouca possibilidade de salvar esse tecido. Mas nós também temos também a zona de estase e a zona de piremia. Então, no nosso atendimento, a gente tem que considerar que pouco a gente pode fazer em relação à zona de coagulação. Mas aquele tecido adjacente que está próximo da zona de coagulação é recuperável. Então, o nosso atendimento visa preservar o máximo possível desse tecido. Lesão tardia em relação à queimadura, nós podemos considerar a desidratação e o edema e a infecção da ferida. Então, diretamente, a lesão imediata, nós vamos ter a lesão térmica, que vai provocar uma zona de coagulação, seguida de uma zona de estase, zona de epiremia, certo? E a gente precisa atuar para que essa zona de coagulação ela não aumente. Essa zona de necrose não aumente no tecido na pele do paciente. E a lesão tardia, infelizmente, nós temos a desidratação, edema e infecção da ferida. Bom, quais são as medidas iniciais que nós devemos tomar em relação ao atendimento da queimadura logo que ela acontece? Bom, primeiramente, nós vamos afastar a vítima da fonte de calor, nós vamos retirar as roupas desde que não estejam aderidas, então, a partir do momento que eu retiro o paciente de próximo da fonte de calor, eu preciso retirar as roupas aderidas eu não vou retirar, certo? E aí nós temos um assunto que é extremamente controverso, que é a irrigação dessa lesão. No paciente grande queimado, nós temos que considerar sempre que um paciente que perdeu áreas extensas de pele é um paciente que está sujeito a uma hipotermia muito severa. Então nós temos que considerar também esse princípio em relação ao nosso atendimento.
Apesar de ser um tema controverso, a irrigação de lesões em grandes queimados não é algo que nós vamos descartar, mas nós vamos usar princípios de como fazer essa irrigação, de como fazer o resfriamento desse paciente. Então, em relação ao PH-TLS, o ATLS, em especial no PH-TLS, nós temos sim a irrigação como como uma dos critérios, uma das características do atendimento. Inclusive, o PH-TLS vai falar sobre a irrigação com volumes copiosos de água em temperatura ambiente por tempo ideal de 20 minutos. Muito se fala sobre essa irrigação com volumes de água ser só restrito ao paciente de vítimas de queimaduras químicas, mas o PH-TLS também traz essa irrigação para pacientes vítimas de queimaduras térmicas, tá? O importante é que essa irrigação que vamos realizar no paciente seja única e exclusivamente para parar o processo de queimadura e não para manter um volume de irrigação contínuo. Por exemplo, em situações em que a lesão térmica acabou de acontecer, então no período de no máximo 30 minutos, nós podemos fazer uso da irrigação desse paciente, da irrigação da lesão, em especial com soro fisiológico, que é algo que está disponível nas nossas viaturas, para impedir o processo de queimadura. Há vários estudos que consideraram o benefício dessa técnica em relação à redução do edema, em relação à redução da extensão das lesões e também com a melhora da cicatrização dessas lesões. A grande questão é que os modelos de estudos que foram feitos em relação ao resfriamento da lesão foram feitos em modelos animais e queimaduras menores de 10% da área de superfície corporal. Sendo assim, ainda nós temos que levar em consideração a hipotermia no caso dos grandes queimados. Mas nós temos o protocolo de suporte avançado de vida do SAMU que vai nos dar uma indicação muito importante em relação a esse resfriamento. Então ele vai pedir para que a gente irrigue com soro fisiológico em abundância, objetivando o resfriamento da área queimada e em seguida cobrir com compressas secas, estéreis e não aderentes. Bom, então, imediatamente após a lesão térmica, quando nós chegamos na cena, nós podemos realizar um resfriamento controlado com soro fisiológico em ar ambiente e, imediatamente após esse resfriamento, nós devemos fazer a secagem, secar o excesso desse soro que foi despejado pelo paciente, tirando o lençol úmido, tirando qualquer peça de roupa que esteja úmida em decorrência dessa irrigação e, imediatamente após, aquecer o paciente com a manta térmica, com cobertores e demais lençóis, o que tiver disponível para que a gente possa aquecer esse paciente. Então, eu devo sim fazer uma irrigação controlada, tendo o maior cuidado com relação à hipotermia e imediatamente após essa irrigação da lesão, eu devo secar o paciente e devo cobri-lo para favorecer o aquecimento o mais rápido possível, ok? Bom, em relação a esse quadro, nós também temos que retirar todos os adornos da vítima, lembrando que o quadro de edema vai provocar uma lesão compartimental nos membros desse paciente, então qualquer anel, qualquer adorno que estiver em uso desse paciente vai ser algo que vai potencializar lesões e hipoperfusão tecidual periférica. Então nós temos que retirar esses adornos assim que possível, certo? Quando ele fala de aplicar curativos estéreis e não aderentes, nós não fazemos uso desses curativos não aderentes. Então, nós podemos sim fazer o curativo com o curativo seco nesse paciente, lembrando que eu não posso umedecer esse curativo com soro fisiológico, porque isso pode favorecer hipotermia. Então, vou realizar o curativo seco. Posso, por exemplo, usar mantas cirúrgicas estéreis. Um dos exemplos que a gente pode usar, por exemplo, seria os campos do kit parto que a gente pode usar, uma vez que pacientes com lesões térmicas, a extensão de queimadura é muito grande e usando campos estéreis nós conseguimos cobrir uma área maior de maneira mais rápida, certo? E lembrar que logo após o resfriamento eu vou aquecer a vítima e assegurar a proteção contra hipotermia com lençol e manta térmica, ok? Bom, em relação à profundidade da lesão, nós temos as queimaduras superficiais, que envolvem apenas a epiderme, e elas são caracterizadas por um quadro de vermelhidão e dor local. Geralmente elas cicatrizam em 2 a 3 semanas e não formam cicatrizes, certo?
Nós temos a gente anteriormente tinha a nomenclatura de chamar essa profundidade superficial da queimadura de queimaduras de primeiro grau. Na sequência, nós temos as queimaduras de espessura parcial, envolvem epiderme e porções da derme. A principal característica das queimaduras de espessura parcial, as queimaduras de segundo grau, é o surgimento de bolhas. Mesmo sem bolhas, por exemplo, essas bolhas eventualmente podem estourar. Então nós vamos ter queimaduras de segundo grau que vão ter um aspecto de uma base brilhante e úmida, também é uma característica da queimadura de segundo grau. Podem acometer áreas maiores da derme e ter características de tecido desvitalizado, tá? Em sequência, nós temos as queimaduras de espessura completa. Então temos uma destruição completa da epiderme e derme. Elas se caracterizam por serem secas, brancas, coriáceas ou carbonizadas com trombose, tá? Então, nesse caso da espessura completa, das queimaduras de espessura completa, nós já identificamos ela como uma característica do tecido desvitalizado, do tecido necrótico, tá? Também temos as queimaduras subdérmicas, que são graves, onde a gente tem aí a observação de gordura, ossos e órgãos internos que são expostos aí com a queimadura. Aqui um exemplo, né, nós temos um esquema de desenhos em que a gente pode observar o que seria uma pele normal, certo? Nós não identificamos nenhum tipo de lesão. Vemos aqui ao lado, do lado direito, a queimadura de primeiro grau, caracterizada apenas pela vermelhidão. Em sequência, nós temos a queimadura de segundo grau, onde nós verificamos, além da hipiremia, também o aparecimento de bolhas. E a queimadura de terceiro grau, ou seja, uma queimadura em que toda a porção do tecido da pele, em todas as camadas, foi atingido. Bom, essas são as nossas referências para essa aula e muito obrigado e vamos retornar agora com um outro tema na aula 2.